no Evangelho segundo João, no capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 8. Todos encontraram? Ainda não está aqui? Agora está. Glória a Deus. Quem não encontrou pode acompanhar aqui. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui uma passagem bem forte, eu diria. O contexto dessa passagem aqui, Jesus, ele vai até o cenáculo nos dias finais de sua vida. E ali no cenáculo, ele junto com os seus discípulos tem a instituição da ceia, ele celebra a Páscoa, a última Páscoa. E aí ele sai dali com os seus discípulos a caminho do Getsêmani. Jesus estava nos seus dias finais. E esse é um dos discursos de despedidas de Jesus. Jesus estava a caminho de uma morte horrível. E ele estava ensinando algumas coisas aos discípulos. Nesse momento aqui, Jesus estava apenas com os 11. Judas já havia se retirado, porque ele iria traí-lo. Então, o que nós aprendemos aqui nesse texto é que Jesus diz o quê? Que ele é a videira verdadeira. E por que ele fala que ele é a videira verdadeira e não somente a videira? Ele poderia falar, eu sou a videira. E quantos aqui sabem o que é uma videira? Videira, vamos lá, é uma árvore arbustiva, um pequeno arbusto ou um grande arbusto, que dá uvas. Ora, ora. Pode ser chamada também de parreira. É a mesma coisa. E Jesus fala, ele está com os seus discípulos e ele fala o quê? Eu sou a videira verdadeira.
Por que ele fala, eu sou a videira verdadeira? Porque o símbolo de Israel é uma videira. Ele estava se conectando com aquelas pessoas com quem ele estava falando, para que eles entendessem aquela verdade que ele queria falar em seguida. Então Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E aí não só isso, em seguida ele já fala assim, o meu pai é o agricultor. Quem é o pai de Jesus? Deus. Deus é um agricultor? Nossa! Ele é, de fato ele é um agricultor. Gênesis 2:8. E Deus plantou um jardim no Éden. Depois de ter formado tudo, Deus vai e planta um jardim no Éden. Deus é um agricultor. Literalmente, ele é um agricultor. E eu estou dando apenas fatos para que vocês entendam depois a ministração. Amém? Já falei da videira. E outra característica da videira é que ela precisa de algumas estruturas de sustentação. Eu já vi uma videira uma vez, mas foi uma videira assim de quintal de casa, bem pequenininha. Mas eu acho que o mais comum de ver, que é tipo uma videira, não é uma videira, é o chuchu. Quem já viu o pé de chuchu? É mais fácil, né? O pé de chuchu vai enramando e ele vai crescendo. E aí, para ele subir, ele precisa de uma estrutura. Ele precisa de uma estaca, ele precisa de um bambu, ele precisa de um muro. Ele precisa de alguma coisa para subir. A videira, ela precisa de alguma estrutura para que ela suba, para que ela fique em cima, para que ela possa ramificar ali. E aí nós aprendemos no 2, que todo ramo que estando em mim, em Jesus, que não dá fruto, ele corta. Então nós temos que entender o quê? Que nós somos os ramos. E se nós estamos em Jesus, Jesus é o tronco. É o tronco dessa videira. E aí nós vamos falar agora a respeito da videira. Vamos lá. Primeiro, o tronco da videira, que é Jesus, é responsável pela seiva. Bom, já faz tempo que a gente saiu da escola, a gente sabe o que é, a gente estudou o que é seiva, mas vamos relembrar. Seiva é como se fosse o sangue da planta. Ela é responsável por levar os nutrientes do solo para o tronco. O tronco é responsável de pegar do solo e levar para os ramos. Então, a seiva é o sangue. Pega os nutrientes, pega o oxigênio, pega tudo que precisa e leva para os ramos. Jesus é isso. Ele se compara a isso. E aí, a videira, ela é uma planta que ela é característica de lugares frios. Embora tenha em lugares quentes hoje em dia, porque a tecnologia já foi além, é possível cultivar a videira em lugares quentes também com a tecnologia certa, mas ela é característica de lugares frios. E muitas vezes a videira chega num ponto que as folhas dela começam a ficar meio avermelhadas, um tom de ferrugem. Por quê? Porque a videira ela está guardando forças, ela está guardando energia. Parece que ela está morrendo, mas ela está guardando energia, porque ela vai entrar num período que se chama de dormência, até chegar na época que ela vai produzir. E esse período leva exatamente 12 meses. Inicia no inverno, no final do outono, início do inverno, e leva 12 meses. E por mais que as pessoas olhem, porque ela começa a perder suas folhas nesse período, e ache que, nossa, só tem vareta ali.
Só tem galho seco. Não, a força dela está concentrada. A força dela está concentrada. Porque ela sabe que ela vai precisar de força para a colheita futura. E agora nós vamos falar dos ramos. Eu entrei aqui na parte dos ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Então vamos lá. Então nós sabemos que um ramo que não dá fruto é cortado. Porque ele não serve para nada. Ele é cortado. Mas nós não vamos nos concentrar nesses ramos que são cortados. Mais à frente eu vou falar desse ramo. Nós vamos nos concentrar nos ramos frutíferos. Diz assim: todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê ainda mais fruto. Então, nós temos que entender o quê? Estamos ligados no tronco que é Jesus, somos ramos. Quem aqui está dando fruto? Aleluia. Quem aqui está ligado no tronco? Quem aqui está na videira? Aleluia. Então nós temos que entender que a poda não é castigo. Quando o Senhor está podando algo na sua vida, Ele não está te castigando. Não se poda um ramo morto, se poda um ramo frutífero. O morto é cortado e jogado fora. Se está doendo aí, é porque tem fruto. Se Deus está mexendo aí, é porque tem fruto. Nós temos que entender que o agricultor que está mexendo com esse ramo, ele entende. Ele não entende apenas da planta, mas ele entende das estações, ele entende do solo, ele entende do clima, ele entende de tudo. E estudando sobre tudo isso aqui, eu não sou nenhuma agrogirl, como o agroboy do meu esposo, né? Mas, estudando aqui a respeito da videira, eu pude entender algumas coisas. Gente, é preciso muito conhecimento, meu Deus do céu. É cada fase, é cada coisa que tem que observar. É o tempo, é a terra, precisa de fertilizante, precisa de adubo ali, precisa de inseticida para matar a praga. Precisa podar, nossa, precisa podar. Mas não é em qualquer hora que se poda, precisa podar na hora certa. O agricultor entende. Se você acha que você está sendo podado injustamente, saiba de uma coisa: o agricultor entende. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é um aventureiro, ele não está fazendo de qualquer jeito, ele não está aprendendo, você não é um experimento. Ele sabe. Ele sabe. Outra coisa, a poda é feita com um tesourão ou com algo, um machado, um facão, um podão para quem é do interior, com algo afiado, com algo que corta. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra é esse instrumento que corta. A palavra é esse instrumento que penetra. Penetra no mais profundo, separa juntas e medulas. É capaz de discernir o pensamento humano. É a palavra do Senhor.
E aqui o Senhor Jesus está se referindo à limpeza pela palavra, porque temos que ter em mente que Ele está falando com os discípulos, amém? Com crentes, vamos dizer assim, crentes. Crentes. Vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já me aceitaram, já me reconheceram, já me receberam como Senhor, Salvador de suas vidas. Vocês já se arrependeram dos seus pecados, já foram lavados pelo meu sangue. Vocês estão limpos. E aí, aqui no capítulo 13 de João, tem o episódio que Jesus lava os pés dos discípulos. E vocês estão limpos me remete a essa passagem, que é quando Jesus fala assim, olha, vou lavar os pés de vocês. E Pedro fala assim, que isso, Senhor? Não precisa lavar os meus pés, não. Eu não sou digno disso. E Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro responde o quê? Empolgadão. Jesus, então não lava só os pés, não, lava é tudo. Dá um banho aqui, Jesus. Jesus fala, Pedro, vocês já estão limpos. Quem está limpo não precisa tomar banho novamente. Quem está limpo precisa apenas lavar os pés, porque Jesus disse que precisava lavar os pés. Naquela época, terra batida, deserto, eles andavam de sandálias para chegar até os lugares. Como é que chegava o pé? Preto, podre, né? Sujo, grudado de terra, suor. Precisava o quê? Lavar os pés. Enquanto nós andamos por essa terra, nós não precisamos tomar banho, mas nós precisamos lavar os nossos pés, porque muitas vezes onde nós pisamos são lugares sujos. Nós não precisamos aceitar Jesus de novo, nós precisamos nos arrepender apenas, porque nós já estamos limpos. Nós já estamos limpos. Nós já estamos limpos pela palavra que dele recebemos e aceitamos e acolhemos em nosso coração. Nós já estamos limpos. E agora eu gostaria de falar de 4 tipos de poda, porque eu fui estudar. A primeira poda é a poda de formação. E eu vou ler, gente, porque eu não sou nenhuma entendida aqui não disso. Eu vou ter que olhar aqui. Poda de formação, quando a muda está ganhando corpo. É uma mudinha, e aí ela começa a soltar os seus brotinhos, os seus ramos, e aí é preciso fazer a primeira poda. Para quê? Para orientar o crescimento dessa planta. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele vai nos podar para dizer, olha, é por aqui que eu quero que você vá. É por aqui que eu quero que você cresça. É nessa direção. E aí, quando eu falo a respeito disso, eu fiquei pensando e eu consigo me lembrar de 3 grandes podas que houve na minha vida. A primeira poda foi a perda do meu pai. O luto. Eu morava em outra cidade, eu morava em Américo Brasiliense, interior, lá longe. Interior. E nós fazíamos de tudo na igreja, tudo que você pode imaginar. A gente limpava, a gente cantava, eu não canto nada. Mas a gente cantava, eu falo a gente porque a Olivia também estava nesse balaio. A gente limpava a igreja, a gente cantava, a gente fazia coreografia, a gente fazia teatro, só me dava um papel de bêbado, não sei porquê. Era só o papel que eu ganhava. Tem bêbado na peça? Coloca Kel. Não sei porquê, gente, até hoje. Bullying, sei lá. E a gente fazia de tudo. Tesouraria, a gente orava, e abria igreja, fechava igreja.
Tudo, 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 tudo. Mas o Senhor precisava redirecionar o meu crescimento. E após o luto do meu pai, nós nos mudamos para Campinas. E aqui o nosso ministério se iniciou. Foi diferente? Não, não foi não. A gente continuou fazendo quase tudo. Mas o Senhor foi redirecionando o crescimento. Foi aí que eu iniciei no Ministério de Jovens como líder. Gente, contando assim parece rápido, mas foram anos, tá? Anos. E só a título de curiosidade, para a videira dar os primeiros frutos, 3 anos. Demora 3 anos. Uns frutos mais ou menos. Frutos bons, em torno de 5 anos. E aí nessa poda eu precisei aprender a respeito de confiança e dependência. Porque nós já não tínhamos mais aquele que nós confiávamos, que era o nosso pai. Nós já não tínhamos mais aquele que era a coluna forte da nossa casa, que era o provedor. Nós não tínhamos mais. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depender dEle. E nós falamos que, o Jean fala muito a respeito disso, que nós nos movemos por palavras. Nós aprendemos isso antes com a nossa mãe. Após o meu pai falecer, nós queríamos muito voltar para cá, para Campinas. Porque a nossa família era toda daqui, bem dizer, né? A parte que tinha lá era a parte do meu pai e os irmãos da minha mãe estavam aqui. Mas a minha mãe falou, a gente não vai agora. A gente só vai quando Deus falar que a gente vai. E Deus nos direcionou para vir para cá. Essa foi a primeira poda na minha vida. A segunda poda é a poda de limpeza. É uma poda feita durante toda a vida para revigorar a árvore antes de cada safra. Elimina os brotos que se alimentam da seiva, aqueles brotos que não vão ser aproveitados. Eles se alimentam da seiva, roubando a seiva dos outros brotos que precisam gerar. E ele enfraquece a videira. Elimina galhos secos, mal formados ou doentes, e ramos próximos ao chão, pois levam doenças para a videira. Então, a segunda poda é uma poda que limpa. Quantas vezes você olha para a sua vida e você acha que está tudo bem? E, de repente, você está dando fruto. E, de repente, vem uma poda. E você não entende por quê. É apenas o Senhor limpando aquilo que está roubando forças para que você produza mais frutos. É o Senhor tirando aquele galho que vai trazer muitas vezes doença, que vai enfraquecer, que é uma porta de entrada para outras coisas. E aí eu me lembro da segunda poda. Essa segunda poda foi recente. Recente assim, né? Final de 2017, 2018, acredito. Eu tive um início de depressão.
Nossa, sua vida deveria estar muito ruim, né, na época. Não, minha vida estava muito boa. Tinha fruto. Eu estava produzindo. Mas o Senhor enxergou algo que estava roubando a minha energia. O Senhor enxergou galhos doentes em mim. E Ele precisava podar. E aí foi nessa época que eu olhei para dentro de mim. E através disso, eu precisei aprender sobre confissão de pecados. Eu precisei aprender a respeito de arrependimento. E eu experimentei cura. Amém? Existe a poda verde também. Após o 3º ano de vida dessa videira, quando a planta está bem viçosa, sabe, bem bonita, cheia de folhas verdes, bem verdes, bem no auge do crescimento, tem uma poda. Ué, mas a planta está bonita, as folhas estão verdes. Mas sabe por que precisa da poda? Porque nós não podemos viver apenas de aparências, de folhas verdes. Nós precisamos dar fruto. É esse o objetivo da videira, é dar fruto, não é folhas. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja vivendo de aparências? As folhas estão verdes, mas se abre, não tem fruto. Não tem fruto. A sua força, a força que você usa é só para produzir algo superficial. É só para produzir folhas, algo que vai mostrar para as pessoas: eu estou bem. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Por dentro, só Deus sabe, tá um caco. Por dentro, abre as folhas, não tem fruto. Por dentro não entra luz, não entra ar. Não tem vida ali. Embora as folhas estejam viçosas, embora você esteja crescendo. Tudo aparência. Tudo aparência. E aí o Senhor poda, porque Ele te ama. E Ele não te chamou para viver de aparência. Ele te chamou para dar fruto. E aí tem a poda de frutificação. É a última poda. Essa elimina os ramos antigos, os ramos que não vão dar mais frutos. Esse é eliminado. Para que a árvore possa ter energia, ter forças suficientes para gerar os frutos que serão precisos. E aí eu entro da minha 3ª poda. Foi quando eu retornei do seminário. Estava indo tudo bem. Mas houve um mal entendido, um grande mal entendido, muito grande. E eu precisei sair da extensão e voltar para a sede. E eu passei lá um tempo. E aí eu ainda era líder dos jovens. E aí eu fui para a sede, eu passei um tempo lá. E essa poda foi porque eu precisei aprender sobre perdão. Eu precisei aprender sobre arrependimento dos meus pecados. E outra, eu precisei aprender a perdoar os pecados dos outros contra mim. Uma ofensa contra a minha vida. E mais uma vez eu experimentei cura.
E aí, o tipo de poda que nós experimentamos, que a videira experimenta, ela vai determinar quantos cachos virão na próxima colheita e na outra ainda. Sabe? O agricultor hoje está te podando, ele não está enxergando apenas o hoje. Ele enxerga o hoje, o amanhã, o depois, o ano que vem, o ano seguinte, porque ele quer os seus frutos. Deus não está preocupado com o seu conforto. Ele quer fruto. Crescer dói. Eu estava comentando com uma jovem essa semana, crescer dói. Sabe aquela dor na canela quando seu osso está crescendo, aquele estirão de crescimento que dá às vezes? Dói as canelas, gente. Talvez vocês nem se lembrem mais dessa dor, mas dói. Dói os ossos. Sabe por quê? Porque a gente está crescendo. Crescer não é confortável. Gerar fruto não é confortável. Ser podado, muito menos. Mas a poda não é castigo. Gente, tenha em mente, não é castigo. E aí, aqui no capítulo 15, que nós lemos até o 8, fala 8 vezes a respeito de permanecer. Por que será que fala a respeito de permanecer? Permanecer é continuar ali. Permanecer é se conservar ali. É persistir, é insistir. E no que é que nós temos que permanecer? Todo ramo que permanece em mim, permanecer na videira. Permaneça na videira. É da videira que jorra vida para você, jorra seiva, nutriente, oxigênio, tudo que você precisa jorra da videira. Permaneça. Permaneça. Você vai ser podado sim, mas permaneça. Permaneça no seu relacionamento com Cristo. Não é um relacionamento humano, que hoje eu estou de bem e amanhã eu estou de mal, não. É união. Você permanecer na videira não é só você ter um relacionamento com a videira, você chega aqui e diz, oi videira, hoje e tchau videira. Não, você está unido com ela. Você não se aparta dela. Aonde você vai, você leva ela, porque você é parte dela. Você é parte de Cristo, você está com Cristo. Permaneça em Cristo. Permaneça no seu relacionamento de união. Permaneça mergulhado na palavra, é a palavra que te limpa. Aqui no final fala assim, que se vocês permanecerem em mim, no 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Nossa, então tudo que eu pedir vai ser concedido? Não, pede um pônei para você ver. Pede um unicórnio. Eu não vou citar a pessoa, mas ela vai se manifestar, preste atenção. Pede para Deus mandar fogo do céu, lá no Mato Seco de Brasília. A pessoa ficou triste porque Deus não mandou fogo do céu. Né, pastora Vera? Agora eu citei. Ué, não desceu fogo do céu. Mas Deus já fez descer fogo do céu. E por que não desceu? Porque quando desceu fogo do céu, Deus tinha um propósito naquilo. Era segundo a vontade dele essa oração. Então, tudo que vocês pedirem, segundo a vontade de Deus, abra lá em João, 1 João 5, 14 e 15.
Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Por que nós sabemos? Porque nós sabemos qual é a vontade dele. Como eu sei qual é a vontade dele? Quando eu permaneço nele, quando as palavras dele estão em mim, quando eu estou nele, unidos, eu sou um só com ele. Eu sei qual é a vontade do coração dele. Então a minha oração vai ser atendida, porque eu vou pedir segundo a vontade do coração dele. Aleluia. E para finalizar, nós vamos falar dos frutos. Então, todo aquele que ele poda é para que dê mais fruto ainda. E no 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Os frutos são o resultado de permanecer. Nenhuma árvore fica fazendo força, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto, eu tenho que dar fruto. Não. Nenhum galho faz força para dar fruto. Ele permanece ligado no tronco. Ele permanece recebendo vida. Ele permanece. Aquele que permanece dará muito fruto. E por que eu tenho que dar fruto, Kel? Porque Deus é glorificado quando eu dou muito fruto. Não é só eu dar fruto, é eu dar muito fruto. E qual é esse fruto? Gálatas 5:22. E eu estou partindo para o final, tá? Já passei do meu tempo, né? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem tudo isso? Você tem amor em você? Você tem alegria? Não uma alegria passageira, uma alegria que vem de Cristo. Você tem paz, a paz que excede todo entendimento? Você tem paciência? Tô treinando esse aqui. A amabilidade, você é amável, não basta só amar, você precisa ser uma pessoa amável. Não uma pessoa azeda, amável. Você precisa ter bondade, você é bom? Ou você só é bom quando você quer? Quando você está interessado em alguma coisa? Você é fiel ao seu cônjuge, você é fiel aos seus amigos, você é fiel a Deus? Você é manso? Meu Deus, pensa numa baiana ser mansa, Jesus. É muito difícil. Tem que ter o outro fruto, domínio próprio. O fruto precisa ser gerado em você. O fruto é gerado no ramo. Muitas vezes nós olhamos e nós pensamos: eu tenho que gerar almas para o Senhor. A alma vai ser consequência do seu fruto também. Se o seu fruto, se a sua vida não tem sabor de Jesus, o que é que você vai gerar? Se as pessoas experimentam da sua vida e ela não tem sabor de Jesus, que fruto que eu vou gerar? Que alma que eu vou ganhar? O fruto é em mim primeiro. Eu preciso dar muitos frutos, muitos. A gente leu aqui, não é fácil não, gente. Não é fácil. Ih, matar o velho homem? Afogou lá no batismo, né? Ele sabe nadar, viu? De vez em quando ele volta. É, gente, não é fácil. Não é fácil. Jean já falou aqui. Demônio, a gente ora e expulsa. Caráter, precisa tratar. Precisa ser podado. Precisa de fruto do Espírito aí, ó.
Os frutos são resultado de permanecer em Cristo. O fruto é o resultado de um processo longo, doloroso e exaustivo. Mas se coloque de pé nesse momento.